Pessoal, dando continuidade aqui, geralmente na graduação não costumo montar slides assim, tratando, né, de artigos, mostrando diretamente os artigos, porque os artigos eles tocam em pontos muito específicos, né? E eu acho que na graduação a gente tem que compreender o todo, né, estudar um pouquinho de forma mais abrangente, tá? Só que em alguns momentos vai ser inevitável, né? E para não ter distorção aí no sentido, né? Eu coloquei direto e vou traduzindo aqui com calma para vocês, tá bom? Não que não seja importante para a graduação, tá? Por exemplo, numa especialização, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que os professores tratam diretamente de artigo, né? Dão aula todinha com base em artigos, né? Pressupondo que o acadêmico ele está lá na especialização já com uma bagagem, já com uma base, tá? Então, é, são eventualidades na quais vou trabalhar com artigo, né? Geralmente gosto de colocar alguns pontos, discutir com vocês aqui no chat, desculpa, no Meet, lá na nossa reunião. Acredito que nesse momento de graduação seja mais importante, mas enfim, tá? Então, pessoal, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre sedentarismo e mortalidade, né? É, no Brasil, morrem cerca de 300 mil pessoas aí por ano em decorrência do sedentarismo, tá? Aí vou utilizar o artigo para a gente aprofundar um pouquinho sobre isso. E ele fala justamente aqui, ó, atividade física, tá? E mortalidade, né? Deixa eu ir aqui na conclusão, tá? Ele fala o seguinte, pessoas de meia idade, né? E, e adultos mais velhos, né? Agora, olha interessante, incluindo aqueles com doenças cardiovasculares e câncer, podem, né, obter ganhos substanciais de longevidade, né, tornando-se mais fisicamente ativos, tá bom? Então, olha só, é, pessoas de meia idade, né, e adultos mais velhos, incluindo aqueles com condição já pré-existente, doença cardiovascular e câncer, podem obter ganhos substanciais de longevidade, tá? Olha só, que começar o exercício físico cedo, né, a prática regular de atividade física cedo é importante, isso a gente sabe, tá? Previne doenças? Previne, a gente também já sabe. Né? E acredito até que a sociedade sabe disso como um todo. A questão é quando você já tem, né? Quando eu tenho uma condição, é importante, né? Eu tenho os benefícios, eu consigo diminuir o risco de mortalidade? Consegue, tá? E isso está bem explícito, né, na conclusão aqui do trabalho, tá? Independente da condição que você tem, do momento que você comece, tá? E aqui também, deixa eu independente do passado, tá? Que eu acabei de mencionar, do nível de atividade física, tá? Você consegue modificar fatores de risco, independente do teu histórico de atividade física. Tá? Não interessa se você vai começar com 40, com 45, com 50 anos, não interessa a condição, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, mas a gente consegue melhorar aqui, ó, diminuir o risco de mortalidade, tá bom? Claro que se você tem doenças cardiovasculares, diabetes, você tem particularidades, mas isso aí a gente vai estudar de forma específica. A gente vai dar início na segunda-feira, tá? Essas condições específicas, tá bom? Aqui embaixo um outro trabalho também que fala de atividade física, né? Sedentarismo, tá? E mortalidade por todas as causas, tá? Só tem um detalhe aqui nesse trabalho, pessoal. Não sei se todos já fizeram metodologia da pesquisa, né?
Mas é extremamente importante quando você quer confirmar algo, né, você dá uma olhadinha em artigos, né, que trabalham em revisão sistemática, tá? E meta-análise, né? Por quê? O que é uma revisão sistemática? Ele revisou artigos que foram produzidos sobre o tema, um conjunto de artigos, né? E ele tem, os autores têm critérios técnicos para selecionar esses artigos, né? Então ele detecta é, algumas limitações, né, dos trabalhos e acaba não selecionando, acaba excluindo, né? Então, para entrar, né, para o artigo ser elegível para uma revisão sistemática, ele tem que atender a alguns critérios, tá bom? Então, quando você lê um artigo aí, né, sobre que trata de uma revisão sistemática, pode ter certeza que os dados lá foram produzidos a partir de artigos bem criteriosos, a partir de uma análise criteriosa, tá? E a meta-análise ela é um tratamento estatístico, tá? Que a gente não vai entrar em maiores detalhes aqui, tá? Nem toda revisão sistemática é feita com meta-análise, né? Também tem artigos de meta-análise que não são revisões, mas enfim, de antemão vai contribuir bastante para vocês a leitura de revisões, tá? Bom, olha só, né? Que essa revisão trata, né? Altos níveis totais de atividade física, né? Em qualquer intensidade, né? E menos tempo gasto, né, com sedentarismo estão associados substancialmente com redução do risco prematuro de mortalidade. Então, olha só, mais uma vez aqui, pessoal, chama a atenção, tá? Que você tem que ter um volume, tá? Um certo volume na semana de atividade física total, de exercício físico, tá bom? E acho que até escreveram isso lá no, no fórum, né, da primeira aula, isso é verdadeiro, tá? Ah, e aí, em qualquer intensidade, lógico, né, quando ele fala que em qualquer intensidade, é muito específico, tá? De indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que realmente não toleram treinar com muita intensidade, com muita carga, tá? E aí, né, outro ponto é em conjunto com mudança de hábitos, né, que eu mencionei anteriormente, tá? Embora em alguns casos, pessoal, essa parte aqui ela seja um pouco difícil de fazer, né? Tem profissões que não tem como você fugir daquilo, né? Quem trabalha, por exemplo, aí de Uber, você tem que trabalhar sentado, dirigindo durante um bom tempo, né? Quem trabalha em escritório na frente do computador, você não vai conseguir digitar em pé, trabalhar em pé fica muito complicado. Tá? É por isso que eu dei aquela sugestão de engajar as pessoas no exercício físico mesmo, tá? É porque nem sempre é possível, né, você mudar ali o teu dia a dia no trabalho, que é o teu ganha-pão. Tá? Então, isso é uma análise crítica que a gente tem que fazer, por mais que tenha aqui essa contribuição. Tá? E em conjunto estão associadas, né, a redução do risco de mortalidade prematura aqui. Tá bom? É, fica para reflexão, tá, essa situação. Tá? A gente discute lá no Meet que nem sempre é possível a gente mudar esse cenário aqui, tá? Nosso trabalho às vezes impede, né, isso, tá? E um outro ponto também que eu acho pertinente vocês começarem a refletir é que o profissional de educação física, né, que atua ali no dia a dia, né, que ele está trabalhando em pé, se movimentando, tá? Ele já entra aqui, né? O trabalho em si não é um trabalho não é um trabalho com característica sedentária, então é uma vantagem da nossa profissão. Tá? Uma diferença que a gente tem para as demais, né? Numa análise crítica, né? Então, pessoal, mencionei para vocês no, na primeira aula, né? Dos materiais, dos slides, né? Que é a questão da quantidade de, de pessoas que morrem
né? E aqui de forma mais específica, como é que a gente previne isso? Como é que a gente muda esse quadro, né? Como é que a gente reverte isso, tá? E a partir da próxima aula, a partir de segunda, a gente vai estudar casos específicos, tá? De doenças, né? E como é que a gente faz a intervenção, tá bom? Então, acho que, acho não, né? Acredito que sim, que vocês, que acho que deu para entender aí, né? Tentei traduzir da melhor forma possível o, o artigo, os dois artigos, né? E discutir. Tá? Anotem as dúvidas, a gente tira no Meet daqui a pouco, tá bom? Vamos lá.